a inteligência artificial, ela já chegou. E sabe, não veio só para otimizar nossos aplicativos ou para criar uns filtros divertidos. Não, ela está aqui para reescrever as regras do jogo, as nossas regras éticas. Essa nova força não é só tecnologia, é como um espelho que reflete e às vezes até distorce os nossos próprios valores. E essa imagem refletida nos obriga a encarar perguntas que, olha, não dá mais para ignorar. A gente precisa falar sobre isso, agora. E por onde a gente começa essa conversa? Bom, o ponto de partida é quebrar uma ilusão bem perigosa, aliás, que muita gente ainda tem. Aquela crença de que a tecnologia é neutra. Pensa bem, algoritmos são criados por humanos. Eles aprendem com os dados que nós coletamos, que nós geramos. E se esses dados carregam as marcas dos nossos preconceitos, bom, a máquina vai aprender a ser preconceituosa. E o perigo aqui é que a IA não só replica nossos preconceitos, ela amplifica, ela automatiza isso numa escala que a gente nem consegue imaginar e ainda esconde tudo debaixo de uma capa de objetividade técnica. Um preconceito que antes era de uma pessoa, agora pode se tornar uma política do sistema, invisível e quase impossível de combater. E isso já acontece. Sistemas que negam oportunidades, que falham em reconhecer um rosto, que perpetuam desigualdades históricas. Isso não é um simples erro técnico, é uma falha ética, gravada ali, direto no código. Mas o desafio vai muito além de consertar os erros do passado. Ele nos joga lá no futuro, transformando aquelas antigas questões de filosofia em problemas bem reais de programação. O famoso dilema do bonde, que antes era só um exercício em aula de filosofia, agora ganhou rodas e um motor. Num acidente inevitável, o carro autônomo vai ter que fazer uma escolha: proteger seu passageiro, salvar um pedestre, priorizar o maior número de vidas? Não existe uma resposta fácil para isso. E a decisão, seja ela qual for, vai ser programada por alguém. A gente está, na prática, transferindo a responsabilidade de vida ou morte para máquinas e seus criadores. E as consequências, a gente ainda não consegue prever. E enquanto a gente delega essas decisões, também entregamos, querendo ou não, os nossos dados. E aí o impacto da IA sai do individual e vai para o coletivo, ameaçando um dos pilares da liberdade. A privacidade, um direito humano fundamental, está sob ameaça constante. A capacidade da IA de observar, de analisar e de fazer previsões sobre o comportamento humano cresce literalmente a cada segundo. Usar inteligência artificial para vigilância em massa, para prever crimes, para controle social, isso deixou de ser roteiro de filme de ficção e levanta questões bem profundas sobre a liberdade individual e sobre o poder que estados e empresas podem ter sobre nós. Mas e se a gente for ainda mais fundo? E se no meio de tantos códigos e dados, algo novo despertar? Essa talvez seja a fronteira final da ética da IA. Uma questão que tira a gente do campo da tecnologia e nos leva para o campo da criação. Se uma máquina pudesse sentir, ter experiências, que direitos ela teria? E como é que a gente ia saber? As ramificações disso são gigantescas e assustadoras. Estaríamos criando escravos digitais? Companheiros? Ou uma nova espécie que, um dia, poderia nos superar? O papel que a gente escolher vai definir nossa própria humanidade. Diante de tantos dilemas, o caminho pode até parecer sombrio, mas é na escuridão que a gente percebe a necessidade urgente de acender uma luz. Então, não, este não é o fim da história da ética. É o começo de um capítulo totalmente novo e desafiador. As velhas filosofias precisam ser reinterpretadas e novas regras, novos códigos morais precisam ser criados com urgência. É preciso colocar a ética em cada etapa dessa jornada. Lá na programação, refletindo sobre os dados que alimentam a IA, no design, pensando no impacto que ela vai ter nas pessoas e, claro, no uso dela na sociedade. A ética não pode ser vista como um freio para a inovação. Ela é o guia, a bússola essencial para garantir que a IA sirva à humanidade e não o contrário. E moldar esse futuro é uma responsabilidade de todos nós. A IA não é o fim da ética, mas com certeza é o seu maior desafio. E cabe a nós agora decidir que tipo de futuro estamos construindo com essas ferramentas tão poderosas. A discussão é vital e começa com uma pergunta. Afinal de contas, qual é o maior dilema ético da inteligência artificial? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas.
Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.